Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando nós falamos sobre filosofia grega? Eu aposto que vem à mente, não só sua, mas de todos nós, Sócrates, Platão e Aristóteles. E claro, né, não há como não ser dessa forma, porque são os três grandes pensadores da antiguidade. Sem dúvida nenhuma, os três grandes pensadores da antiguidade. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é que a filosofia grega tem muito mais a nos dar do que apenas, entre aspas, apenas Sócrates, Platão e Aristóteles. A filosofia grega nos legou inúmeros pensadores, inúmeros filósofos, e é exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Bem, uma das principais escolas filosóficas gregas, e que hoje está muito, podemos dizer, até está muito na moda, né? Sendo muito utilizado por psicólogos, psiquiatras, até coaches, né? Estão usando muito o pensamento dessa escola, que são os estoicos. Né? Os estoicos vão ter uma relevância também muito grande no pensamento antigo, porque foi uma escola filosófica que teve uma duração bem razoável, começando dentro do pensamento grego, né, após Aristóteles, e chegando até Roma, né, com Sêneca e Marco Aurélio, para ficar entre os dois mais importantes pensadores estoicos da terceira e última fase. Em relação ao estoicismo, né, ele é dividido em três partes fundamentais, que é a física, a lógica e a ética, sendo a ética, podemos dizer assim, ter uma preponderância, justamente porque o grande objetivo do estoicismo é fazer com que se alcance, o ser humano alcance a eudaimonia, ou seja, a boa vida, ou seja, uma vida feliz. E para isso, ter uma vida ética é simplesmente essencial. E uma ação será ética para os estoicos desde que essa ação esteja de acordo com a natureza. Se ela não estiver de acordo com a natureza, não será possível afirmar ser essa uma ação efetivamente ética. Além disso, os estoicos também vão dividir o seu pensamento nas chamadas virtudes básicas. A primeira seria a inteligência. Né? A inteligência é saber exatamente o que é bom e o que é mal. Né? Então, essa seria a primeira virtude básica para o estoicismo. A segunda seria exatamente a coragem, ou seja, saber quando temer e o que não se deve temer. E por fim, a terceira e última virtude básica seria a justiça, ou seja, dar aquilo a quem é de direito. Essa é a quem é de direito, quem é devido. Essa seria a terceira das virtudes básicas do estoicismo. E uma outra questão importante, né, dentro do pensamento estoico e que realmente contribui bastante para nosso pensamento diário, a nossa vida diária, é o chamado determinismo ético que eles tinham. Alguns vão até chamar de fatalismo, mas que, em hipótese nenhuma, se confunde com uma inação. O que eu quero dizer com isso? O estoicismo diz o seguinte: por exemplo, se alguém está se afogando, você vai fazer de tudo para salvar essa pessoa. Absolutamente de tudo. Mas se você não conseguir e essa pessoa vier a se afogar, você não tem que ficar desesperado. Você tem que entender que esse era o destino dessa pessoa. Esse era essa ideia do determinismo ético. Ou seja, não importaria o que você fizesse, essa pessoa iria morrer. Mas como a gente não sabe exatamente o que fazer ou não fazer, devemos sempre buscar fazer o que há de melhor, o que é, obviamente, de acordo com a natureza. E é de acordo com a natureza, claro, salvar os nossos semelhantes, ajudar os nossos semelhantes. Então temos que fazer isso, mas não nos desesperarmos se o que nós gostaríamos não vier a acontecer. E sim aceitar o que veio para nós, na verdade. Mas, repito, nada tem a ver com uma inação, né? Ou seja, cruzar os braços e falar, não vou ajudar essa pessoa e ela que se vire, se ela morrer é problema dela. Não, não é essa a ideia. E claro, a grande questão para os estoicos, como eu mencionei, é justamente a chamada eudaimonia. Então, como é que eu consigo ter uma eudaimonia, ou seja, uma boa vida, uma vida feliz?
os estoicos vão dizer: você consegue ter uma eudaimonia desde que você consiga desenvolver a chamada ataraxia. Ataraxia seria uma espécie de paz interior, né? Uma tranquilidade anterior. Não tem uma tradução perfeita, mas seria mais ou menos essa ideia, não é verdade? E você só consegue alcançar essa ataraxia, que é muito difícil, se você se tornar um sábio. Porque só um sábio vai conseguir ter as três características necessárias para se alcançar a eudaimonia e, consequentemente, a ataraxia. Ou seja, o controle, um autocontrole de si mesmo, além disso, uma contenção e uma austeridade. Portanto, autocontrole, contenção e austeridade. Se você consegue desenvolver e controlar isso, você consegue ter uma ataraxia. Isso só será possível se você conseguir dominar os seus instintos, que sempre vão te levar a um caminho que os estoicos não concordavam. A racionalidade deve dominar os instintos. E aí onde mostra que os estoicos estão bem de acordo com, nesse ponto, com o pensamento tradicional platônico, socrático, platônico, aristotélico, de que os instintos devem ser comandados pela racionalidade, não é verdade? Além dessa escola, portanto, estoica, muito relevante, vamos ter uma outra escola, também grega, muito relevante, e que está assim, ó, pertinho, coladinha com o estoicismo, mas vai ter uma grande divergência exatamente sobre esse último ponto, ou seja, como alcançar a ataraxia, que é o chamado epicurismo, né? O epicurismo que ele deriva da palavra keops, né? Ou seja, jardim, porque os seus seguidores de Epicuro, né, se encontravam em um jardim para filosofar, na é verdade. Então nascia assim o nome da escola Keops, né? Bem, uma coisa importante que é do epicurismo, né, é a questão da defesa que eles fazem da física materialista, atomista, né, de Demócrito, e mobilista, ou seja, também da ideia de movimento. Portanto, depois eu vou falar também dos pré-socráticos, né? Há essa escolha dos epicuristas por uma visão materialista da física, uma visão atomista lá Demócrito, mas também mobilista a lá Heráclito. Essa vai ser a opção que os epicuristas vão fazer em relação à física. Sobre a questão da teoria do conhecimento, é interessante porque eles valorizavam muito a experiência, né? A chamada experiência imediata. Né? Isso é importante, mas não só a experiência imediata, mas também o que eles chamam de prolepsis, que é a conservação da memória, da lembrança dos elementos dessas experiências. Portanto, ou seja, é essencial para o conhecimento dos epicuristas essa lembrança do que é efetivamente apreendido através da experiência imediata. Onde, obviamente, o conhecimento ia se unindo a outros conhecimentos, como se fosse efetivamente mesmo tijolinhos, né? E, a partir disso, haveria um aumentar, um crescer desse conhecimento. Mas, assim como os estoicos, os epicuristas também entendiam que a ética era a grande área e a área mais importante, justamente pela questão que eu mencionei da busca pela ataraxia, né? Da busca da paz interior que vai nos levar à eudaimonia. Bem, então, como que se faz isso? Como eu falei, os estoicos entendiam que as paixões, né, os instintos, eles nos levavam a erro, né? Ou seja, há um caminho parecido com o que traçou Sócrates, Platão e Aristóteles. Diferente vamos ter em relação, portanto,
aos epicuristas. Eles não veem assim as paixões, os instintos, de uma forma tão ruim. Pelo contrário, muito antes de Nietzsche, antes de Spinoza, eles já vão defender a ideia, né, a necessidade de um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre as paixões e a racionalidade. Eles não viam o hedonismo como algo ruim em si. Né? O hedonismo nada mais é do que a busca pela satisfação dos prazeres, que era visto de uma forma ruim pela filosofia tradicional, Sócrates, Platão, Aristóteles. Os estoicos também viam como uma forma ruim, mas eles não. Eles não viam exatamente como algo ruim em si, como essas outras formas de pensar e os pensadores acreditavam. Na verdade, eles diziam até que é mais do que natural. É o caminho, na verdade, correto, buscar a satisfação desses prazeres ditos naturais, esses desejos naturais. É mais do que natural, ou seja, se eu tenho fome, eu devo me alimentar. Essa é a ação eticamente correta. Agora, se eu tenho fome, eu não tenho que comer igual um doido para passar mal. Isso eu estaria indo além e dando vazão apenas aos meus desejos, aos meus impulsos. Isso seria um ato errado. Portanto, a busca pela concretização desses desejos naturais, desse hedonismo epicurista, vai estar sempre junto de um autocontrole, de uma moderação. Portanto, repito, não é a busca do prazer pelo prazer desenfreado, ok? Mas sim a busca pela concretização dos desejos naturais, aqueles essenciais para a minha vida, não é verdade? Então, por exemplo, eu preciso de um sapato para andar, mas eu não preciso comprar um sapato de cromo alemão de 2, 3 mil reais. Isso seria uma ação errada. Agora, eu preciso usar um sapato, então eu devo comprar um sapato dentro de uma razoabilidade, dentro de um equilíbrio entre paixões e racionalidade. Então, essa é a grande questão, perceber essa diferença que é sutil, mas essencial para fazer a distinção entre estoicos e epicuristas, que são, como eu falei, duas das grandes correntes do pensamento grego. E como eu falei, né, especialmente os estoicos vêm ganhando uma relevância muito grande, né, nos últimos tempos. Portanto, é sempre importante entender um pouquinho do pensamento estoico. Mas antes mesmo dos estoicos, antes dos epicuristas, nós vamos ter um grupo de filósofos gregos, e digo filósofo grego por quê? Apesar de, por exemplo, a filosofia não ter nascido no que hoje é a Grécia, o mundo grego da época abrangia também a Ásia Menor. Por exemplo, na região de Mileto, e o que hoje, né, é a Turquia, se chamava na época Ásia Menor e compunha também, na antiguidade, o chamado mundo grego. Então, nascia ali a filosofia. Portanto, a filosofia vai ter uma relevância enorme com Sócrates, mas ela também é anterior a Sócrates. E vamos ter vários pensadores interessantes, a escola da Jônia, a escola italiana, etc., vão ser muito importantes. E dentre esses pensadores, esses autores, alguns vão ter um destaque talvez um pouco maior. Por exemplo, Tales de Mileto, né, chamado por Aristóteles como sendo o primeiro de todos os filósofos. É um grande pensador, um grande erudito, né, para a época. Alguns acreditam que, assim como Pitágoras, ele teve contato também com o pensamento egípcio e trouxe para o mundo grego boa parte dessa cultura adquirida. Mas se em Pitágoras existem, digamos, fontes razoavelmente bem confiáveis de que Pitágoras esteve no Egito, em relação a Tales, essas fontes já não são assim tão confiáveis. Mas, se me perguntarem a minha opinião, é que sim, Tales bebeu muito na fonte
dos egípcios. E uma das características dessa escola, né, que a gente pode dizer dos pré-socráticos, né, botando tudo dentro de um grande balaio de gato, é justamente de que eles têm realmente alguns pontos em comum. A primeira coisa, não mais se contentavam com explicações míticas. Um raio não caiu e destruiu uma casa porque Zeus assim quis. Uma onda não veio e devastou um porto, levou os barcos porque Poseidon estava bravo. Agora a busca era por explicações racionais. Começava assim a superação do discurso mítico pelo discurso racional, que o grego denominou de logos. Esse é o primeiro grande ponto de interseção entre todos os filósofos pré-socráticos. E são pré-socráticos, são anteriores a Sócrates, né? Além disso, uma outra questão muito importante para o maior número desses filósofos pré-socráticos é a busca pelo chamado elemento primordial. E o que é isso? É o elemento presente em todas as substâncias, em todas as coisas. Sempre esse elemento existirá. Por exemplo, já que eu falei de Tales de Mileto, para Tales de Mileto, esse elemento seria a água. E tudo teria, em alguma medida, a água como seu elemento primordial. Obviamente que essa posição de Tales não era uma posição defendida por outros ou por todos. Havia uma grande discordância sobre esse elemento primordial. Por exemplo, Anaximandro resolve criar digamos, um elemento que até então não existia, né, chamado apeiron. Né? O apeiron seria uma espécie de alguma substância como um éter, né? Se pudesse usar uma ideia, né? Seria algo como o éter, algo parecido com isso. Né? Então, seria esse apeiron que seria o elemento primordial que existiria em todos os elementos do mundo e do universo. Além de Anaximandro, vamos ter também Anaxímenes. Já para Anaxímenes, o elemento seria parecido com Anaximandro, mais diferente. Não seria o apeiron. Seria mais simples, seria o ar. O ar seria o elemento primordial que que existiria em todos os seres, em todas as coisas na nossa Terra e que está no universo. Por outro lado, vamos ter também Xenofanes. Xenofanes já dizia que não, que esse elemento seria a Terra. A Terra, sim, é que existiria em todos os elementos. E por fim, e bem diferente, vamos ter talvez um dos grandes filósofos da antiguidade, talvez dos mais conhecidos e lembrados, não só pela filosofia, mas pela matemática, que foi Pitágoras. Absolutamente genial. Seu pensamento perdura até hoje, só que Pitágoras tem uma coisa um pouco diferente dos demais. O pitagorismo, né, ou seja, os seguidores de Pitágoras e o próprio Pitágoras, eles tinham um quê diferente dos demais. Enquanto os demais buscavam só essas explicações mais racionais, o pitagorismo, né, Pitágoras, ele tinha a explicação racional, mas dentro dela existia também, digamos, um certo grau de misticismo, de religiosidade, uma ideia de se tornar iniciático. Eu acho que essa é a grande questão. A ideia de se tornar iniciático. Isso é importante para perceber. Portanto, não basta você entender o que ele falou, é necessário, portanto, essa espécie de grau iniciático. Né? Mas, para Pitágoras, então, qual seria o elemento presente em todas as coisas? Seria o número. O número seria o único elemento que existiria em absolutamente todas as coisas. E aí, portanto, temos esse. E eu citei alguns, existem outros, mas esses talvez os principais
que vão trabalhar com essa questão. Poderia citar Demócrito e outros, mas só para ficar restrito a esses, em relação a esse elemento primordial. Mas, claro, dentro dos pré-socráticos não há como falar deles sem falar, talvez, na discussão mais importante que existiu. De um lado, Heráclito e os mobilistas, do outro, Parmênides e os eleatas. Enquanto Heráclito defendia planta rei, tudo está em fluxo, nada para, não consigo me banhar no mesmo rio duas vezes, porque o rio passa, e ao me banhar novamente, já será um novo rio. Já Parmênides dizia o quê? Não, isso é o que os meus sentidos conseguem captar. Realmente, nesse mundo, não uso essa palavra, mas nesse mundo fenomênico, realmente isso acontece. Mas existe sim algo que é imutável, que depois Platão vai trabalhar melhor, que vai ser o ser, né? E tudo que habitar ao mundo das ideias, que ainda não existia essa teoria dentro de Parmênides. Mas Parmênides então acreditava que sim, que existiria algo que seria absolutamente imutável, porque seria perfeito. Então não poderia sofrer qualquer tipo de modificação. Portanto, era essa grande discussão da antiguidade antes de Sócrates. Será que as coisas podem sofrer modificação ou não? Existem coisas, elementos, enfim, que são perfeitos e imutáveis. Essa foi uma discussão que, podemos dizer, deu até um rumo da filosofia, justamente porque Platão acaba por corroborar com Parmênides e acaba por se aprofundar mais nessa ideia e faz a teoria do mundo sensível, que é o mundo onde as coisas realmente mudam, e o mundo das ideias, onde as coisas são simplesmente perfeitas e imutáveis por conseguinte. Né? Bem, depois que Platão morre, Aristóteles já fazia parte da academia, depois se afasta da academia, cria sua própria corrente filosófica, o Liceu. Ambas as escolas coexistem durante uma parcela de tempo, mas se por um lado a escola de Aristóteles, pouco tempo depois, deixa de ter grande relevância, tendo como maior relevância, podemos dizer, o cuidado com a obra de Aristóteles, a escola platônica não. A escola platônica sofre algumas modificações ao longo dos séculos. E talvez uma das mais interessantes aconteça já um tempo depois com Plotino. Plotino, ele, na verdade, ele é tudo que nós. A sua obra, né, não chegou até nós. E o que chegou até nós, na verdade, foi por causa do seu discípulo Porfírio, né, que conseguiu eh, organizar a obra de Plotino, e por isso que nós temos conhecimento, né, dessa importante obra de Plotino. Né? Alguns consideram como sendo o primeiro grande sistema filosófico eminentemente metafísico, né, desde Platão e Aristóteles. Né? E além disso, ele vai escrever uma das obras muito importantes da antiguidade, que foi a Eneadas. Então, claro, vai ter uma relevância muito grande, né, o Plotino. Mas uma característica desse neoplatonismo é, assim como o pitagorismo, né, podemos dizer assim, os pitagóricos, que alguns também vão chamar, mesclavam essa busca do logos com um discurso mais místico, mais religioso. O neoplatonismo de Plotino e Porfírio também vai flertar com essa questão mais mística, mais religiosa, podemos dizer assim, meio que iniciática, né? Isso vai ser muito importante e vai ter uma influência, né, muito grande no desenvolvimento do pensamento de Plotino e Porfírio. E por fim, aqui defendo até que há uma espécie também de influências do orientalismo, do pensamento oriental dentro dessas ideias de Plotino. Mas, resumidamente, podemos mencionar que, além disso, né, uma característica interessante
desse neoplatonismo de Plotino e Porfírio vai ser justamente a ideia das três realidades, ou as três hipostases, né? A primeira seria um uno, ou seja, o eterno, o imóvel, o transcendente, aquele que está fora da realidade e a sua perfeição gera emanação. E o exemplo que Plotino vai dar é o seguinte: é o Sol, né? Ou seja, o Sol está ali paradinho, sem fazer nada, mas emanando o quê? Os seus raios solares. Né? Então, ele transborda sem perder a sua unidade. Né? Ele transborda a sua energia, a sua força, sem perder a sua unidade. E claro, essa hipóstase, a gente não vai ter muito contato, nem muita possibilidade de ter grande conhecimento sobre ela. Mas seria uma realidade para Plotino. Já a segunda realidade seria o que ele vai chamar de nous, ou intelecto. Isso se caracteriza mais pela contemplação desse uno. Né? Corresponde mais ou menos a uma ideia do mundo das ideias de Platão. Né? Essa ideia do intelecto, não é verdade? Então ele caracteriza pela ideia de contemplação do uno, aonde além, portanto, né, Plotino vai além do mundo das ideias, do mundo sensível, com essa terceira que seria esse uno. Portanto, é justamente essa questão dessa contemplação, né, que vai ser engendrada pelo intelecto, feita pelo intelecto, que vai caracterizar, portanto, essa segunda realidade. E por fim, vamos ter a terceira realidade, que Plotino vai chamar de alma do mundo, ou psique, né? Que se origina do intelecto e é o próprio princípio do movimento e da diversidade. Essas são as grandes três realidades. Ah, na verdade, ou seja, então, essa nossa realidade, que é a realidade do movimento, né, do chamado mundo sensível, é aqui que existe realmente o movimento. Existe movimento porque não é algo perfeito, algo pronto e acabado. Isso a gente só vai ter no intelecto, na segunda hipóstase e, claro, especialmente na terceira hipóstase. Então essa talvez seja a grande contribuição de Plotino, entre outras. Claro, isso aqui é muito resumido. É apenas para mostrar como tem coisa, como tem pensamento além do pensamento socrático, platônico, aristotélico dentro do mundo helênico, dentro do mundo grego, não é verdade? E, para terminar, além do neoplatonismo, nós vamos ter também uma escola muito interessante, e vai ser bem resumido, né? Claro que eu vou falar, que é o chamado ceticismo. Isso é muito interessante, né? Por quê? A própria escola platônica, durante uma época, flertou com esse ceticismo, mas a ideia seria o ceticismo, os autores contemporâneos. Vou mencionar que o verdadeiro ceticismo é aquele mais próximo de um grande filósofo chamado Pirro. E por quê? Muita gente confunde e acha que o cético é aquele que não acredita em nada, é aquele que não acredita na ideia de uma possibilidade de uma verdade. Então ele é cético e não acredita em nada. E para o mundo grego não era exatamente assim. O cético, portanto, não é aquele que não acredita na possibilidade da verdade, mas sim aquele que duvida, para pegar a ideia de Descartes, ou para a ideia também de Descartes, de Russell, a, a, a ideia do epoquê, ou seja, colocar tudo em suspenso, suspender o juízo de todas as coisas. Por quê? O cético, portanto, ele não vai simplesmente virar e falar: não acredito nisso, isso não existe. Não, mas ele vai estar sempre querendo buscar a verdade. Ou seja, a verdade de hoje não necessariamente será uma verdade universal, metafísica, perfeita e imutável. A verdade poderá sofrer inúmeras modificações. Portanto, o cético ele está sempre, digamos, numa eterna reconstrução da verdade. Se ele hoje encontrou o que seria essa verdade, ela vai podendo sofrer modificações
com o passar do tempo. Isso, então, é muito, muito, muito relevante, não é verdade? Eh, então, aquele que simplesmente não acredita nessa possibilidade de encontrar a verdade, ele não pode, não deve ser pensado, entendido como cético dentro do pensamento grego clássico, né? E sim dentro daquela ideia de Pirro de que temos sempre que estar a buscar a verdade. E essa é uma questão muito interessante, que tem muito a ver, talvez, até com a ciência moderna e contemporânea, ou seja, a ideia de que estamos em uma perene reconstrução. Seria quase como se estivéssemos condenados, como Sísifo foi condenado por Zeus a carregar uma pedra ao cume do monte no Hades, lá no Tártaro, e ao final do dia e ao final do seu trabalho, essa rocha rolaria e no dia seguinte ele teria que recomeçar esse trabalho, um trabalho inútil, ad eterno. É algo parecido com isso. Mas só parecido por quê? Porque não será inútil. E sim, o conhecimento que eu adquiri hoje me servirá para amanhã, né? Bem naquela ideia de Newton, né? Ou seja, eu só consegui chegar aqui porque eu me apoiei nos ombros de outros grandes homens. Seria mais ou menos essa ideia. Ou seja, dentro daquela ideia também do epicurismo, né? Da prolepsis, ou seja, de se relembrar, de aprender e relembrar com as experiências, né? Seria algo mais ou menos assim. Ou seja, ao aprender essas questões, eu vou caminhando e reconstruindo, reconstruindo, reconstruindo eternamente. E com isso vou avançando, claro, vou conseguindo novas verdades, vou conseguindo desconstruir falsas verdades na busca para construir verdades realmente verdadeiras e mais condenado a isso, né? Uma eterna busca. Então, o cético é isso. Podemos dizer que todo filósofo acaba por ter um pouco de ceticismo desse grego. Por quê? Porque a função do filósofo sempre duvidar. É a função do filósofo nunca simplesmente aceitar tudo que lhe dão, né? Tudo que lhe falam. A função do filósofo é justamente questionar, é buscar e perseguir para tentar entender se aquilo que estão querendo dizer é realmente a verdade ou estão querendo ludibriá-lo, ou estão querendo enganá-lo. E eu poderia ficar aqui falando sobre outros grandes pensadores, eh, outras escolas, enfim, do pensamento grego. Por exemplo, os próprios sofistas, tão atacados, né, por Sócrates e Platão, e que, na verdade, têm um pensamento interessantíssimo, como Protágoras, né, a ideia de que o ser humano é a medida de todas as coisas, ideia essa que o Renascimento e a modernidade vão trazer e que é até hoje a base da nossa sociedade, né, o ser humano como medida de todas as coisas e derivando disso a ideia da dignidade da pessoa humana. Isso vem de Protágoras. Né? Gorgias também, outro importantíssimo sofista, que longe de ser cascateiros, embusteiros, enganadores, como Platão quis parecer, né? Até porque escreveu, digamos, movido, né, pela mágoa, pela tristeza em razão de Sócrates, mas acabou colorindo com cores muito fortes essa sua visão dos sofistas, que eram sim grandes pensadores, pensadores interessantes, com obras riquíssimas e que merecem também uma leitura mais acurada, uma leitura mais atenta. Portanto, a ideia desse nosso bate-papo é mostrar que, longe de mim querer destituir esses que estão aqui, ó, atrás de mim, ó, Sócrates primeiro, logo depois ali está o Platão e por fim está o Aristóteles, aqui atrás de mim. Então, longe de mim querer destituir esse que eu brinco do trio paradadora da filosofia, talvez os maiores gênios que já caminharam na face da Terra. Longe de mim, sou fã de carteirinha. Mas a ideia era simplesmente mostrar que existe a vida inteligente fora dos três. Existe o epicurismo, existe o ceticismo, os pré-socráticos, os sofistas, os neoplatônicos, os estoicos, enfim. Existe uma gama de escolas e de pensadores gregos
talvez da época mais iluminada da nossa civilização, que produziram um material até hoje incrível e que merece a nossa leitura, que merece a nossa atenção. Então, muito obrigado, né, por estar aqui me ouvindo. Espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído aqui no Hipojura Educacional. Por favor, quem puder, nos siga, marca o sininho, nos siga em todas as redes sociais também, como no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Siga para a gente fazer essa corrente do bem, essa corrente em prol da filosofia, do pensamento crítico, do direito ético, da política ética. É exatamente isso que a gente quer discutir no Hipojura Educacional. Filosofia, direito, política e outros ramos, sempre de maneira ética, sempre dentro de um pensamento crítico. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.